Muito bem, estamos aqui novamente para dar sequência à nossa matéria de pregação expositiva, princípios de homilética. E agora nós precisamos entender que nos dias atuais precisamos decifrar a mente do homem pós-moderno. Coloque aí como título nas suas anotações: Decifrando a mente do homem pós-moderno. E aí temos algumas considerações a fazer que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Primeiramente, as mentes dos pós-modernos não suportam mais tantas informações. O que nós temos de informações a cada dia, a cada momento, agora no evento da internet, você tem informações tremendas e, portanto, diante disso, um cristão de uma igreja tradicional, de uma igreja boa, conservadora, é submetido num só domingo a pelo menos 4 conteúdos diferentes. É o culto da manhã, é a escola dominical, o trabalho com os jovens ou adolescentes ou moços durante a tarde, muitas vezes, e aí ainda temos o culto da noite. Então imagina quantas passagens bíblicas, quantas ilustrações, quantas convicções ele tem que levar no domingo à noite para casa. A mente do homem pós-moderno, ela tem limitações. Nossa percepção, ela é seletiva. Escutamos, mas não ouvimos. Nossa mente é seletiva. O controle remoto está nas mentes dos nossos ouvintes. Portanto, nós precisamos entender isso muito claramente para entendermos para quem nós estamos pregando a palavra de Deus ultimamente. O sermão, repleto de detalhes e citações, pode provocar esse tipo de pensamento. Eu não quero pensar mais nisso. E aí, então, ele está sentado lá, mas ele se desliga. A mente do homem pós-moderno precisa ser bem entendida por nós. Elas odeiam confusão. Diante disso, queremos ouvir somente o essencial. Na introdução do sermão, temos que ganhar a atenção do nosso ouvinte. Ele não se prende só ao contexto. Ele quer ouvir a solução do seu problema. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, para os nossos encontros, porque eles estão apavorados, estão diante de alguma situação e eles querem ter uma solução. Então, na própria introdução, você já pode dar uma pista do que vai ser a solução para aquela passagem que você está proclamando. As mentes dos homens pós-modernos são inseguras. Mentes tendem a ser emotivas e não racionais. Não gostam de correr riscos. A medida é fazer o que os outros estão fazendo. O ouvinte moderno, pós-moderno, tende a ouvir o que a maioria está ouvindo. Ele tem 3 medos, olha só: de falar em público, eu espero que esse não seja o seu medo, porque você é um pregador, de ser diferente e de ser rejeitado. Então, diante disso, muitas vezes as pessoas ficam totalmente inseguras. Mesmo as mentes pós-modernas, elas não mudam. Elas têm objetivos claros e a mudança radical é provocada sobrenaturalmente. Por isso nós estamos pregando e esperando que Deus então mude o coração dessas pessoas. Nós temos que considerar o seguinte: o que foi dito não significa que foi ouvido. Entenda bem, o que foi dito não significa o que foi ouvido. O que foi ouvido não significa que foi entendido. Deu para entender essa? Eu vou repetir. O que foi ouvido não significa que foi entendido. Terceira frase importante. O que foi entendido não significa que foi aceito. Você pode estar me ouvindo, você pode até entender, mas talvez você não aceite aquilo que eu estou falando para você. Então, o que foi entendido não significa que foi aceito. E o que foi aceito não significa que será executado. Aí é que está um detalhe tremendamente importante. O que foi aceito, eu posso até concordar com aquela argumentação que eu vi numa pregação, com aquela ilustração que eu ouvi e pôde então ser entendida por mim, aquele texto. A partir daí eu aceitei. Mas a pergunta é: será que isso vai ser aplicado? Será que vai ser executado? Então, esses são
essas são considerações importantes para que a gente entenda que nós estamos falando para uma categoria de pessoas que já está com a sua mente pós-moderna formada. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Estamos trabalhando então na nossa matéria homilética e pregação expositiva, princípios homiléticos de pregação expositiva. E uma das partes importantes dessa matéria é considerações gerais sobre a pregação. E nós queremos fazer algumas considerações do o porquê e o como da pregação. O porquê da pregação vai nos mostrar a razão pela qual nós temos que pregar. E o texto básico é exatamente isso que nós já mencionamos, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Agora veja bem, nesse texto nós temos alguns verbos. E quais são as dicas desses verbos? Primeiramente, o verbo ensinar. O que é ensinar? É dar conceitos, é dar verdades, é mostrar as nossas crenças, as nossas doutrinas. Ensinar seria o seguinte: você tem uma folha branca e aí você vai colocar alguns conceitos. Então, imagina você cuidando de uma criança, filhinho, ou sobrinho, ou netinho. Olha, não pode colocar o dedo ali naquele buraquinho na parede porque vai fazer dodói. Você está ensinando, você está dando um conceito para ele. Agora, a palavra de Deus também diz que ela nos repreende. E aí, quando a criança não entende direito, ou então, pela sua própria natureza pecaminosa, porque criança tem natureza pecaminosa, ela vai lá e coloca o dedo exatamente onde não devia colocar, você repreende. Agora, o que é repreensão? Repreensão é, na verdade, reforçar o ensino. Deixar claro aquilo que você ensinou, aquele conceito que foi dado pela primeira vez. E aí, se por acaso acontece novamente uma ação errada, o que temos que fazer é corrigir. E a palavra de Deus faz isso para nós também, ela nos corrige. Isso é, ela corrige atitudes, comportamento, ações, ela vai trabalhando. Então, o porquê da pregação é porque ela tem um aditivo especial para cada um de nós. A Bíblia mostra a maneira pela qual nós devemos viver. Como nós podemos ter uma vida bonita? O aditivo é exatamente esse. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, submetendo-nos à sua palavra. A palavra de Deus, seus objetivos. E aí, no texto de Timóteo, é muito interessante. O homem será perfeito, isso é, será maduro. Isso é, ser como Cristo. O homem será habilitado, isso é, ele vai fazer mais por Cristo. Ele vai trabalhar para desenvolver a obra do Senhor. Então, o porquê da pregação é porque ela é a palavra de Deus inspirada e pode, então, nos ajudar a fazer com que a coisa funcione de uma maneira direitinho. Isso é a coisa no sentido de que a minha vida, ou então a vida da minha comunidade. Agora, o como da pregação tem a ver com outro texto muito interessante, que é lá do Antigo Testamento. É Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Então, dissemos o porquê, a razão por que pregar a palavra de Deus, porque ela é inspirada. Agora vamos dizer o como da pregação.
E o como da pregação, então, está baseado nesse texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Os verbos também vão dando algumas dicas para nós. Ensinar, instrução formal, tipo de aula. Falar, instrução não formal, no relacionamento cotidiano. Atar a verdade, voltada para si mesmo. Escrever a verdade voltada para o próximo. E mais do que nunca, nós estamos numa época em que nós temos mensagens a qualquer momento. Então você pode trazer uma palavra escrita para um seu amigo, para algum discípulo que você está fazendo. Os verbos e as suas conclusões. O pregador, ele vai ser um pai ao invés de professor. O ambiente da pregação é um ambiente de família ao invés de uma cátedra. Alguém que sabe tudo está sentado aqui ou está em pé num púlpito e ele vai falando e todo mundo então tem que ficar com a mente bem aberta e com os seus corações abertos para que ele possa entender. Não, o ambiente é um ambiente familiar, um ambiente gostoso. Diante disso, então, nós precisamos entender tanto o porquê e o como da pregação. E a partir daí, nós temos que nos preparar, entendendo primeiramente que a palavra de Deus é totalmente inspirada. E por isso nós pregamos. Porquê da pregação. E o como significa que a maneira pela qual nós vamos expor as Escrituras é uma maneira gostosa, tranquila, boa, sem ser aquele militar atrás de um púlpito, apontando os dedos e assim por diante. Não, uma conversa amigável, uma conversa paterna, de pai para filho, para que assim a pessoa possa aceitar com maior boa vontade as instruções que não são nossas, são instruções que vêm da palavra de Deus.